Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês backtests de duas commodities da nossa bolsa, do boi, o boi gordo, e do café, café arábica. Como seguir tendências nesses dois ativos para ter bons lucros. Olá amigos traders e investidores, sejam bem-vindos à Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e esse vídeo é uma resposta de várias pessoas que me pediram para gravar vídeos sobre boi e café. Eu tenho uma playlist aqui no canal sobre commodities. Eu tenho vários vídeos ali sobre milho, que é o ativo que eu mais opero aí das commodities. E muitas pessoas no Instagram pediram para que eu gravasse vídeos também sobre o café e sobre o boi, que eles queriam aprender como operar esses dois ativos. Eu também vou falar um pouquinho da soja, tá? No final. Bom, então o que eu fiz? Eu preparei alguns backtests, fiz os testes e hoje vou apresentar o resultado para vocês. Mas primeiro, como não poderia deixar de ser, eu peço para que curta o vídeo e compartilhe o canal com seus amigos, com outras pessoas, para eles terem acesso a conteúdo de qualidade sobre investimentos no YouTube, ok? Antes de mostrar de fato os backtests, tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O primeiro deles é a questão dos custos operacionais. As commodities são alguns dos ativos com a corretagem mais alta na maioria das corretoras, tá? Então, a pessoa tem que ficar atenta quando for investir, né? Você, quando for investir, você tem que consultar lá qual é o valor da corretagem que a sua corretora cobra para operar commodities. Existem corretoras que chegam a cobrar até R$ 20 por operação e por contrato, tá? Então, isso pode impactar bastante o resultado da estratégia. Então, eu vou mostrar no backtest qual foi o número total de operações feitas e você multiplica esse número pela corretagem e também pelo número de contratos que você deseja operar, para você ver o quanto que essa corretagem vai impactar no seu resultado. Porque o backtest eu fiz ele sem custos, tá? Eu não incluí ali nenhum tipo de custo, tá? Não coloquei custo de corretagem ali. Então, quando você for operar, você tem que saber exatamente quanto que você vai pagar por isso, para deduzir esse valor no backtest e ver se ainda vale a pena, porque dependendo da corretagem, isso pode impactar muito o resultado final da estratégia. Um outro ponto de atenção é que o backtest em ativos de contratos futuros, né, em contratos futuros, ele é mais complicado do que no mercado à vista, por causa dos vencimentos dos contratos. Mas isso vai gerar alguns problemas. Um primeiro problema é que você tem que escolher como criar esse gráfico futuro, tá? Esse gráfico perpétuo. Existem duas formas. Você pode fazer esse gráfico ajustado ou não ajustado. As duas formas têm suas vantagens e desvantagens. No caso de um gráfico não ajustado, você simplesmente considera o preço de cada série histórica. Você não vai fazer nenhum ajuste ali. Quando você faz o backtest em cima desse tipo de gráfico, você vai, você vai operar alguns gaps ali, vai aparecer alguns gaps naquele gráfico que na realidade não existiram. Esses gaps, algumas vezes, eles vão estar a favor da operação, outras vezes eles vão estar contra a operação. Eu fiz uma vez uma análise de gap por gap no milho e no final das contas a diferença foi mínima, tá? Foi insignificante a diferença. Isso não quer dizer que sempre que a gente considerar um gráfico futuro não ajustado, nós não vamos ter alguma diferença significativa, tá? Estou só contando no caso do milho. No caso do milho foi irrisória essa diferença. E essa plataforma que eu utilizei aqui para fazer esse backtest, que é o InvestCharts, ela forma esse gráfico futuro desse jeito, tá? É um gráfico não ajustado. Poderíamos então utilizar outra plataforma que tivesse um histórico ali de gráfico ajustado, que é a segunda forma de se fazer o gráfico, onde os preços eles são ajustados para coincidir o final de uma série com o início da próxima série. Então não é o preço real da época, mas é o preço ajustado para não existir esses gaps. Mas isso também não resolve o problema, porque a mudança de um contrato para outro, ela varia de plataforma para plataforma. Eu já vi plataformas que fazem a mudança de contrato no perpétuo em datas diferentes. Algumas plataformas, quando vão criar o gráfico perpétuo, elas seguem um contrato até o seu último dia. E ali elas fazem a rolagem para o contrato seguinte. Outras não, outras já consideram questão de volume. Quando o próximo contrato já tem um volume superior, elas já fazem essa rolagem. Então também não existe um padrão para isso. Para vocês verem que é uma questão mais delicada essa questão de vencimentos e rolagens de contrato futuro, né?
qual que é a conclusão disso tudo? Que o resultado desses backtests de gráficos futuros, né, de ativos que são contratos futuros, eles são uma ideia, né, para mostrar o potencial de uma estratégia. Não é para seguir à risca os valores detalhados ali do backtest, mas é para você ter uma noção se aquela estratégia funciona ou não e mais ou menos uma média ali de taxa de acerto, de resultado, de lucro, de drawdown, de todas as outras métricas, tá? Mas não é para seguir a ferro a fogo cada detalhe trade a trade, tá? É só para você ter uma noção até bem próxima da realidade, tá? Uma noção de como ela se comportou no passado. Bom, feito esse disclaimer, a gente pode prosseguir. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é para eles não operarem algo que eles não entendem, tá? Então, antes de operar um ativo, é importante a gente entender aquele ativo, saber o que é aquele ativo, como ele se comporta, quais são as características daquele ativo, tá? Esse tipo de coisa. No mínimo, você tem que saber o que você está operando. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar para vocês algumas características desses dois contratos. O contrato de boi gordo, o ticker dele é BGI, nesse caso nós vamos usar o BGI FUT, tá? E esse contrato, ele equivale a 330 arrobas de 15 quilos. Então, o que que acontece? Aqui, ó, já está aqui na tela, ó, BGI FUT. Vou ampliar aqui. Olha só, a cotação dele nesse momento está R$ 340. 340. Contrato futuro, quando você compra um contrato desse aqui, você não está comprando R$ 340 de boi. Não, na verdade, você está comprando isso daqui, ó. São 330 arrobas. Esse preço aqui é o preço de uma arroba. Uma. Então, quando você compra um único contrato, vamos fazer a continha aqui. Um único contrato, você está comprando R$ 340, tá? Que é a cotação, vezes 330. Porque são 330 arrobas. Então, quando você compra um contrato aqui de boi, na verdade você está investindo R$ 112.200. Isso para um contrato. Se você for operar mais, a 5 contratos, seria isso vezes 5. Aí você já chega a mais de R$ 500.000, tá? 5 contratinhos no boi valem mais de R$ 500.000. Então você tem que estar atento com isso, com o real valor que está sendo negociado. Eu gravei um vídeo, vou deixar um card aqui com o link. Gravei um vídeo explicando como calcular o gerenciamento de risco para contratos futuros. Isso vale para todos os contratos futuros, tá? Então depois você clica lá e vê como que você faz o cálculo aí para saber quanto que de fato você pode operar, quanto que você precisa aí de ter em caixa aí para operar uma determinada estratégia, ok? Bom, então tem que ficar atento para isso, tá? Que é esse valor aqui multiplicado por 330 no caso do boi. No caso do café, são 100 sacas. Então se eu colocar aqui, ó, ICF FUT, tá? Então olha só. Café eu tenho aqui 302. 302. Agora, o café são 100 sacas de 60 quilos. E tem uma outra questão que o café ele é negociado em dólar. Então, esses 302, na verdade, são 302 dólares. No caso do boi, aquele preço é em reais. Mas no café, isso aqui são dólares. Então, se eu for comprar um único contrato aqui de café, como é que eu faço para saber o valor que está sendo negociado? É essa cotação aqui, então vou arredondar aqui para 302, vezes a cotação do dólar, em torno de 5,20 hoje, tá? Vezes 100. Então, um único contrato que eu compro aqui, na verdade, eu estou comprando R$ 157.000, R$ 157.040, tá? Esse é o valor de um único contrato de café. Novamente, se eu comprar 4 contratos aqui, ó, míseros 4 contratos, já tenho mais de R$ 500.000 sendo negociados. Então, assim, são contratos caros, são contratos pesados. Eu tenho que ter um bom gerenciamento de risco para lidar com isso para minha conta não quebrar, né? Para não ter uma chamada de margem, o corretor encerrar minha conta ali, eu tenho que ter um dinheiro ali, né? Para servir de garantia para operar esses valores, tá? Então, assim, é importante saber os detalhes de cada contrato futuro, não só de contrato futuro, mas de qualquer ativo que eu for negociar na bolsa. Bom, agora nós podemos ir ao backtest. Eu vou abrir aqui a plataforma. Bom, primeiro eu vou dar uma olhadinha aqui no high-low, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar no high-low somente na ponta comprada, tá? Fazer um backtest aqui de 10 anos. Nós vamos testar aqui o BGI. BGI FUT. BGI FUT. Então, eu tenho aqui, ó, 10 anos de operações, tá? Eu vou usar o high-low 6 no backtest. E eu vou reinvestir os lucros.
Ok, vou executar aqui a operação. Tá? Mostrar para vocês primeiro como que é o setup. Esse setup é bem simples, tá? É simplesmente o high-low de 6 períodos. Bom, então nós temos no gráfico aqui a cotação do boi futuro, né? E nós temos aqui o high-low de 6 períodos. É bem simples. High-low virou para cima, nós entramos na abertura do próximo candle, tá? Esperamos fechar o candle, ele fechou e o high-low virou para cima, a gente compra. E a gente vai vender quando o high-low virar para baixo. Virou para baixo, encerrou o candle, fechou o candle, a gente entra na abertura do candle seguinte, tá? Bem simples, e assim sucessivamente, operando apenas na ponta compradora. E o resultado é esse gráfico aqui, ó. Vou ampliar aqui. E o resultado desse gráfico, a gente vê que é um resultado muito bom, tá? A gente vê que o drawdown aqui é mínimo, tá? Ao longo desse período. Lembrando que essa rentabilidade aqui é reinvestindo os lucros, tá? Eu estou fazendo backtest reinvestindo os lucros. Se eu não reinvisto, a gente vai ter um resultado diferente, né? Então, a gente vê que é uma curva bem tranquila de se operar. Ela fica muito tempo na horizontal, tá? Se isso aqui são 10 anos, então ficaram alguns anos aqui sem fazer dinheiro, né? A gente vê aqui que os anos iniciais ficou 1 ou 2 anos aqui sem fazer dinheiro. Aqui nós tivemos 1 ou 2 anos muito bons. Aqui nós tivemos aqui uns 4, talvez 5 anos parado, né? Quase sem dar lucro. E nos anos finais foi ótimo para se operar o boi comprado usando o high-low. Aqui nós temos alguns detalhes do backtest. A variação percentual foi de 284%, tá? Então foi 284% de lucro no final. E tivemos aqui uma taxa de acerto de 41% e um payoff de 6,23%. São dados excelentes para o seguidor de tendência, né? A taxa de acerto é normal, 40%, e um payoff excelente de 6,23%. Bom, agora vamos testar o café. Eu vou tirar o boi, vou colocar o café. ICF FUT. Café Arábica. Executar. High-low 6, apenas na compra. Olha só o que aconteceu com o café. O café, nos últimos 10 anos, ele ficou aqui na horizontal. Ele não saiu do lugar, ele não deu lucro. E a gente entende por quê quando a gente olha o gráfico do café. Tá? Vou ampliar o gráfico aqui. O que aconteceu com o café aí nos últimos 10 anos? Se a gente afastar o gráfico, a gente consegue ver que ele ficou na horizontal aqui muitos anos, a maior parte do período. Na verdade, ele caiu, né? A maior parte desse período ele esteve em queda e a gente está operando apenas na ponta compradora, apenas na ponta compradora. Somente esse último ano aqui, 2021, né, que nós tivemos alta e foi justamente essa alta final aqui, ó, que recuperou o prejuízo dos outros anos, voltando aqui para o 0 a 0, tá? Foram 133 operações, tá? E o resultado final foi menos 2%, né? Ou seja, não saiu do lugar, 10 anos aí sem sair do lugar, operando apenas na ponta compradora. Taxa de acerto 39% e o payoff 1,54. Essa conta aqui, ela não te dá um resultado bom, né? Ela vai terminar aí no 0 a 0, tá? Bom, e se a gente operar vendido, então, no café? Qual que vai ser o resultado? Eu vou fazer a alteração, então, colocar para venda e vou inverter aqui as estratégias, tá? Eu gosto de analisar compra e venda de forma separada, tá? Porque quando a gente faz o backtest das duas juntas, né, comprando e vendendo, muitas vezes isso esconde alguns dados importantes. Por exemplo, o resultado, 90% do resultado pode vir só da compra ou só da venda, mas se você analisa eles juntos, você não sabe de onde veio ali a maior parte do resultado. Então, oculta esse tipo de coisa. Então, eu gosto de analisar compras e vendas de forma individual. E aqui nós temos o resultado do high-low 6 operando na venda no café. Então a gente vê que realmente ele deu um lucro aqui durante muitos anos, que foram os anos de queda aí do café, e no ano de 2021 a venda deu prejuízo, porque o café foi para baixo, né? A venda deu prejuízo, então não performou assim tão bem. Agora a gente pode testar a venda também lá no boi, porque o boi a gente testou ele apenas comprando, né? Então BGI FUT. Se a gente colocar a venda nele, vamos ver qual que foi o resultado. Olha só, operar vendido no boi já não deu resultado praticamente nenhum, né? Isso aqui foi quantos por cento? 9%, tá? Em 10 anos de operação, 9%, tá?
Por que que isso aconteceu? Por causa também do gráfico, né? Se a gente afastar aqui, ó, colocar assim fica melhor, ó. Se a gente afastar o zoom, olha só, o boi ele subiu ao longo dos anos, já não foi assim interessante. Bom, esses são os resultados do High-Low 6, mas eu vou apresentar um outro setup também. Um bem conhecido que é o Donchian 5, o mesmo que eu uso no milho, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui? Vou operar ele comprado, tá? 10 anos também de backtest, reinvestindo os lucros. Vamos começar pelo boi, BGI FUT. Vamos executar. Antes de olhar o resultado, vamos ver aqui como é o setup, para quem não conhece. Vou ampliar a tela aqui. Aqui nós temos o Dontia, o canal Dontia. Vou só mudar aqui a espessura da linha para ficar mais fácil a visualização e tirar a linha central. Bom, tá? O que que nós temos aqui? Nós temos o canal Dontia configurado para 5 períodos. O canal Dontia ele marca a máxima e a mínima dos 5 últimos candles, tá? Esse número ele é ajustável, tá? Ele é configurável, no caso que eu configurei para 5 períodos. Então, quando o preço ele fecha, a gente aguarda o fechamento. Quando o preço ele fecha acima do canal, a gente compra. Então já compra na abertura do próximo candle e fica posicionado até ele fechar abaixo. Nesse dia aqui, ó, ele fechou abaixo do canal. Então a gente sai no candle seguinte, tá? É bem simples de operar. Fechou acima, a gente compra, fechou abaixo do canal, a gente vende, tá? Esse é o setup. Bom, e qual que foi o resultado do boi? Esse aqui é o resultado do Donchian 5, tá? É até bem parecido, assim, visualmente falando, né? Bem parecido aí com o backtest do High-Low 6, tá? É o resultado do boi nos últimos 10 anos. Bem tranquilo de operar, bem lucrativo, tá? Foi um ativo que subiu muito aí ao longo dos anos e operando na ponta comprador, no seguidor de tendência, realmente vai dar um resultado muito bom no ativo que subiu. Tivemos aqui uma variação, né? Um resultado uma lucratividade de 304% de lucro, tá? Então quadriplicou o capital. O capital inicial aqui do teste era de 100 mil, acabou com 404 mil, quadriplicou o resultado ao longo aí de 10 anos de operação. Nós temos aqui uma taxa de acerto de 60%. É uma taxa de acerto até muito alta para seguidores de tendência, tá? Dificilmente a gente consegue essa taxa de acerto em seguidores de tendência. E tivemos aqui um payoff de 4,59, que é um payoff muito bom também, tá? Isso quer dizer que cada operação lucrativa, em média, ela é 4,59 vezes maior que as operações de perda, que o loss, tá? O gain ele é mais de 4 vezes maior que o loss em média. Bom, e esse é o gráfico aqui da rentabilidade, ou seja, um sistema muito bom aí para se operar boi. E vamos agora olhar o café. Vamos mudar aqui. Café ICF FUT. Ok. Executar. Bom, café, né? Meio que já era de se esperar, né? Café caiu muito aí ao longo dos anos, operando na ponta compradora, não deu resultado, né? Na verdade, ele encerrou negativo, uma curva bem feia, com resultado de 8%, 8,41% negativo. Lembrando, como eu disse no início, é que eu ainda não coloquei os custos, né? Cada um vai ter que colocar os custos aí de acordo com o seu corretor. A gente sempre tem na primeira linha aqui, ó, o total de trades. Então foram 81 trades. Aí você multiplica aí pela corretagem que você paga e subtrai do resultado, tá? A taxa de acerto 40%, a taxa de acerto está normal. O problema é esse payoff de 1,37, tá? Isso aqui a conta não fecha positivo, tá? A gente não tem uma boa expectativa matemática aí. Agora, novamente, vamos fazer a inversão, tá? Então vamos vender, colocar a venda aqui, colocar a compra aqui, compra, vendido. Ok, agora vamos fazer o backtest vendendo, usando o Dontia para vender, tá? E a gente vê também que o resultado fechou negativo, porque foram vários anos aqui em queda, e nesses anos ele até fez lucro aqui no início, depois ele ficou mais ou menos no 0 a 0. E nesses últimos anos, né, vou voltar no gráfico aqui para vocês verem, e esses últimos anos de alta do café, operar vendido não valeu a pena, porque o preço subindo aqui, né, e você operando vendido, só perdendo dinheiro, tá? Então,
tanto na compra quanto na venda, o Dontian 5 não performou bem com o café. Tá? Lucro aqui, na verdade, foi um prejuízo de 8,19%, bem próximo aí do prejuízo operando comprado. Tá? Agora, vamos operar vendido no boi, BGI Fut. BGI Fut. Vamos ver se a venda no boi deu lucro. Olha só, mesmo com a alta do boi, o boi subiu bastante, a gente viu o gráfico, né? Mesmo com a alta do boi, operar vendido ainda deu algum lucro aqui. Tá? Foram 67 operações e essas operações deram 26% de lucro. 26% de lucro, tá? Isso aqui já é o Dontian, tá? Operando vendido no Dontian e no boi. Deu lucro, né? Deu lucro. Muitos anos parados, tá? Muitos anos para lá. Eu particularmente achei pouco aqui em termos de percentual, tá? Porque são 10 anos de operação, tá? Não são 10 dias, 10 semanas, tá? São 10 anos. Então, assim, é muito tempo. Muito tempo. Todas essas operações para ganhar 26%, né? Então, embora, né, contratos futuros você opera com margem, tá? Uma coisa que a gente pode fazer é o quê? A gente tem um capital ali, uma carteira de ações, por exemplo, a gente usa aquele capital como garantia para operar futuros com margem. Eu mesmo gosto bastante de usar minha carteira principal como margem para operar milho, tá? Então, na verdade, você não precisa disponibilizar todo esse capital. Precisa ter um capital ali para segurar o drawdown, tá? Mas não é 100% capital. Você opera, de fato, alavancado. E a soja? Muita gente me pediu de soja também. Acontece que a soja a gente começa a ter um outro problema, que é o problema de liquidez. E aí eu vou mostrar para vocês no gráfico. Olha só, vamos colocar o gráfico aqui do BGI Fut, tá? Boi gordo futuro. Eu tenho aqui embaixo um indicador de volume. Olha só, o volume médio, isso aqui é uma média de 100 períodos, tá? O volume médio do boi, tá, na nossa bolsa, ele é em torno de 193 milhões, tá? 193 milhões de reais. Essa é a liquidez dele. Do lado direito que a gente pode ver um book, tá? Tem dois buracos aqui no book, mas de forma geral ele é um book cheio, tá? A gente consegue ver também o número de contratos aqui, ó. Então, se você quiser entrar com... Olhando aqui, dá para perceber. Se você quisesse entrar com 20 contratos, por exemplo, já ia ficar difícil, porque 20 contratos você vai consumir vários níveis de preço aqui, tá? Então, o book ele é muito bom para ver com que tamanho você pode montar uma posição e ter liquidez para ela, tá? O BGI, então, olha só, o BGI 193. Eu vou pegar um milho aqui, para a gente ter uma referência. Olha o milho, 305, tá? Mais que o dobro da liquidez do boi, 305. E nenhum buraco aqui no book, tá? Nenhum buraco. Bem mais líquido do que o boi, tá? Vamos pegar o café aqui, ó, ICF, café arábica. Olha que diferença, ele já é menos líquido do que o boi. A gente já teve uma queda de liquidez. Enquanto o boi tinha 123 milhões, no café nós temos aqui 100 milhões de liquidez média aí dos últimos 100 dias. E olha o book dele como é que é cheio de buraco, tá? Se você quiser comprar um contrato de café, você consegue, dois, embora você vai pagar esse spread aqui, tá? Agora, se quiser um contrato, 5 contratos, por exemplo, aí você já vai pegar vários níveis de preço aqui, você já vai pagar bem mais caro. 10 contratos, então, nem se fala, né? Se alguém aqui quiser vender 10 contratos a mercado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O preço dele vai até 301,30, tá? Vai cair bastante aqui o preço. Então, tem que ficar de olho nisso aqui também, tá? No book aqui para saber se tem buraco, o quanto que o book suporta ali, tá? De liquidez. Agora, se a gente pegar a soja, SJC. Olha o volume da soja, 21 milhões de reais, tá? 21 milhões. Então, assim, ainda é bem menor do que o café. E o book, ó, o book, você tem aqui, esse 100 aqui provavelmente é market maker, tá? Muito provavelmente. Olha só, você quase não tem ordens aqui no book da soja, tá? Quase não tem ordens. Olha só, esse 100 aqui, esse 80 aqui, ó,
eles estão acompanhando o preço. Então, provavelmente, ó, agora já é 80 aqui embaixo. Esses 20 e 80 aqui deve ser o mesmo cara. Provavelmente isso aqui é market maker, ó, mudou para 100 de novo, tá vendo? 100 que às vezes divide entre 20 e 80. Então tem que ter cuidado com essa questão de liquidez. Tem que olhar bem a liquidez do ativo antes de operar. Então acho que nem faz sentido fazer um backtest aqui da soja. Até porque também o Invest Charts ele tem muitos buracos ali nos dados históricos da soja. Então também já não considero como backtest muito confiável. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ver as outras playlists com backtests em ações, em criptomoedas, em vários outros ativos, tá? E qualquer dúvida, sugestão, só deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.